Olá, a nossa videoaula é sobre sistemas massa-mola. A nossa abordagem vai ser mais prática, buscando a resolução de alguns exercícios. Para conseguir resolver ele de maneira mais simples, mais rápida, é preciso que você tenha um conhecimento prévio em equações diferenciais ordinárias, assim como na lei de Hooke e na segunda lei de Newton. Para isso, a gente disponibilizou alguns links que vão estar na descrição do vídeo. A seguir serão apresentados e resolvidos exercícios por alunos da Engenharia de Produção da UFSCar Sorocaba, que fazem curso de Cálculo 2. A partir dos dados que ele nos dá no enunciado, a gente pode encontrar a constante elástica da mola, que aqui é tida como 1 sobre 0,15, que resulta no valor de 6,67 newtons por metro. Então, a partir dos valores encontrados para a massa e para a constante elástica da mola, a gente pode encontrar o valor de ômega quadrado. Ômega quadrado é a constante elástica da mola dividida pela massa. Ômega, portanto, seria a raiz de 6,67, que é a constante elástica da mola, sobre 1 sobre 9,8, que é o nosso valor encontrado para a massa aqui. Então, ômega seria 8,09. Como a gente sabe, lá das nossas aulas de cálculo diferencial e integral 2, quando uma equação tem o seu delta menor do que zero, ela obedece a essa cara aqui, a esse modelo de solução. Fazendo as aplicações de zero na exponencial e na nossa função trigonométrica, encontramos o valor de C1, que é 0,2. Usando a fórmula que obtemos e aplicando t igual a zero, chegamos que x' de zero é igual a C2 vezes 8,09. Igualamos a menos 0,4. Por que menos 0,4? A velocidade que ele nos dá não está orientada. E o sentido do nosso movimento é oposto ao sentido de variação da velocidade. Ou seja, para representar essa diferença de orientação de sentido, utilizamos o sinal negativo. Portanto, a nossa segunda constante da nossa fórmula vai ser menos 0,05. Aqui, então, substituindo na nossa equação característica do movimento as nossas constantes obtidas, 0,2 para C1 e menos 0,05 para C2, obtemos a equação geral do movimento oscilatório. E como o nosso exercício também pediu o período e frequência, a gente pode determinar a partir do ômega encontrado e temos a nossa constante 2π, constante 2π. Determinando os valores para período, temos π sobre 4,045 e a frequência, como é o inverso do período, temos 4,045 sobre π. Nesse exercício a gente vai trabalhar com o movimento livre amortecido e usando a ideal com essa configuração aqui. O primeiro passo é encontrar a equação característica, que é x² mais 5x mais 4 igual a zero. Depois a gente aplica o Bhaskara para encontrar se delta é maior que zero, menor que zero ou igual a zero. E depois as raízes, que são R1 e R2, para obter a solução homogênea. E logo em seguida a gente vai encontrar as constantes da solução homogênea para aplicar na solução particular. E a partir da solução particular a gente consegue analisar o movimento do sistema, com um gráfico que a gente vai analisar. Resolvendo o Bhaskara, a gente teve que o delta é igual a 9, ou seja, delta maior que zero. Encontramos também o R1 igual a menos 4 e R2 igual a menos 1. Assim, a gente sabe que o delta maior que zero tem essa configuração de solução homogênea. Então, a gente pode substituir os valores de R1 e R2. Aqui, no caso, seria menos 4 e menos 1. Como é dado que x0 é igual a 1 e derivada de x0 é igual a 1 também, a gente tem que a solução homogênea é essa e que a gente tem que derivar também, para depois substituirmos o t por zero. Substituindo o t por zero, então, como fica e elevado a zero, a gente já sabe que é 1. Então fica apenas C1. Mais C2 vezes e elevado a menos 1 vezes zero, a gente também sabe que é 1. Então,
fica só C2. Igual a 1. Foi dado aqui. E o x, a derivada de x de 0, é a mesma coisa. A gente sabe que aqui 1, e aqui também vale 1. A gente tem que menos 4c1 menos c2 é igual a 1 também. Assim, a gente tem um sisteminha, e substituindo os valores, a gente pode encontrar que C1 é igual a menos 2 terços e C2 é igual a 5 terços. Substituindo aqui, na solução homogênea, a gente tem menos 2 terços mais 5 terços de elevado a menos t. A gente encontrou agora a solução particular. Para provar que o movimento é superamortecido, a gente tem que lembrar que existem 3 tipos de movimento: o superamortecido, o criticamente amortecido e o subaamortecido. Os movimentos sempre dependem do delta, maior que 0, igual a 0 ou menor que 0. No caso, o delta deu maior que 0, então vamos usar esse modelo aqui, do superamortecido. Generalizando o movimento superamortecido, temos essa curva preta. E plotando o gráfico da nossa solução particular, temos que a curva é essa em vermelho aqui, que é condizente com o movimento superamortecido. Bom, vamos fazer então essa aplicaçãozinha. Beta, no caso, é a constante de amortecimento da mola, K é a constante da mola e M é a massa do corpo. Para achar beta, no exercício ele dá que beta vale 40 vezes a velocidade instantânea. Então, o beta a gente já pode substituir aqui que vale 40. Agora a gente vai achar a massa, né? Bom, no exercício ele dá que o peso do corpo vale 49 newtons. A gente vai adotar que o peso do corpo ele é positivo. A gente vai orientar positivamente indo para baixo e negativamente indo para cima as forças, né? Então, como o peso está indo para baixo, a gente vai colocar aqui 49 newtons positivos. Como o peso é dado pela massa vezes a aceleração, que é a aceleração gravitacional, então a massa é 49 newtons dividido pela aceleração gravitacional, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que dá 5 kg aproximadamente. Para achando K, a gente vai pela força elástica, né, dada pela lei de Hooke, que é a constante da mola vezes o deslocamento. Bom, o deslocamento é dado no exercício que é 0,6125 metros. E para ele manter o corpo em equilíbrio, ele tem que ser em módulo a mesma coisa que o peso, ou seja, vamos igualar a 49 newtons também a força elástica. Então, a constante vai dar 49 newtons dividido por 0,6125 metros, que dá 80 newtons por metro. Bom, agora que a gente achou todos os parâmetros, né, beta, M e K, a gente pode passar para uma forma característica dessa EDO de segunda ordem. Bom, aqui a gente tem, então, a gente resolve normal como resolveria uma equação de segundo grau, e a gente acha as raízes que estão menos 4. Aplicando ela em x e t, como o delta dá zero, a gente coloca que dela fica como C1e elevado a raiz R1t mais C2t e elevado a R2t, ou seja, substituindo a gente tem que x de t é igual a C1e elevado a menos 4t mais C2t e elevado a menos 4t. A gente tem a equação do movimento, só que a gente ainda não tem os valores de C1 e de C2, mas a gente tem um problema de valor inicial. Bom, se a gente derivar essa equação do movimento, a gente vai ter que x' de t, que é dada por essa equação aqui, né? Bom, o que seria x de zero? Seria a posição inicial. A posição inicial é zero, né? Então, substituindo o t na equação da posição, a gente vai ter que C1 é igual a zero. X' seria o que então? Seria a velocidade instantânea. Então a gente substitui t igual a zero na equação de x'. A gente vai achar então que C2 é igual a menos 0,3. Isso vai então me dar, finalmente, a equação que eu queria, substituindo C1 por 0 e C2 por menos 0,3, como menos 0,3t exponencial de menos 4t. Bom, por que menos 0,3 é x' de zero? Isso ocorre porque a velocidade está contra a tendência do movimento, lembra? Então, como eu aderi aqui como seno negativo e a velocidade ela está indo nessa direção, então ela leva o sinal negativo. Para resolver o exercício, a gente vai precisar da equação do movimento amortecido. Pelo enunciado, a gente só tem a força-peso e
a distensão da mola que a gente vai utilizar para encontrar estes 3 dados que estão faltando. A gente vai começar pela massa, então. A gente tem a força-peso, que, como a gente sabe pela segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração gravitacional. A gente consegue encontrar a massa que tem um valor de 0,73 kg. Para encontrar a constante elástica, a gente precisa de uma informação a mais, que é a distensão da mola. Ele diz que, na posição de equilíbrio, a mola tem 2,5 metros. E na posição inicial do movimento, ela tem 1,5. Então, a distensão que ocorre entre a posição inicial e a posição de equilíbrio é de 1 metro. Pela segunda lei de Newton também, a gente sabe que a força-peso é igual à força restauradora na posição de equilíbrio. Então, P menos KS é igual a 0. Se a gente substituir o valor de S e de P nessa equação, a gente encontra que o K, que é a constante elástica, vale 7,2 newtons por metro. Agora fica faltando só a gente encontrar a constante de amortecimento. A gente pode dizer que a força de resistência é igual a menos beta dx dt, que é a velocidade. E pelo enunciado, a força de resistência é proporcional à velocidade. E a gente vai denominar as duas como F, para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente tem beta F, que é igual a F. Então o valor de beta é 1. Bom, agora que a gente já encontrou essas 3 constantes que faltavam para a gente determinar como é a equação, a gente vai aplicar os valores dela no lugar que está marcado aqui em cima. Bom, a gente encontra a equação característica correspondente, o delta, quando a gente aplica em Bhaskara. Nessa equação vai dar negativo, tem o valor de 37,6. Os valores para as raízes vão ser menos 0,68, mais ou menos 3,06 e, pelas configurações da solução da equação, quando nós temos um número complexo, então a gente vai adotar sigma igual a menos 0,68 e mi igual a 3,06. Como o delta é negativo, a solução dessa equação EDO vai ser dada nessa configuração, com o sigma e o mi inclusos nela. A posição inicial vai ser menos 0,6. A velocidade inicial é 0 porque ele parte do repouso. Quando o x0 é menor que 0 e o corpo faz parte do repouso, a gente pode adotar esse x0 como módulo dessa posição inicial. Então, o valor de x0 vai ser mais 0,6. Substituindo os valores para sigma e para mi na equação e depois derivando ela, a gente vai chegar nos valores para as constantes que vão definir nossa solução particular. Como o tempo é 0 para satisfazer as condições iniciais, então a gente tem que ter, a gente tem x de 0 e x' de 0. Então, tudo que tem seno, pelo seno ser de 3,06t, vai ser zerado. Bom, depois que a gente zera os senos, a gente pode aplicar o t igual a 0 para, enfim, encontrar as duas constantes que a gente precisa. Com t igual a 0, a gente tem C1 vezes cosseno de 0, que é 1 também. Então, C1 é 0,6. Depois, para encontrar a segunda constante, da mesma forma, a gente vai ter que a derivada em função de t igual a 0 é 0 e a equação vai ficar menos 0,68 vezes o C1 que a gente já tem, mais 3,06 vezes C2 que a gente vai encontrar agora. A segunda constante vai ser então 0,4 sobre 3,06, vai dar 0,13. O valor das duas constantes, a gente pode aplicar eles na solução que a gente já tinha encontrado para encontrar o deslocamento no tempo desde 0 até o infinito. Então, substituindo ele aqui, essa é a nossa solução. E
e o valor do deslocamento da mola em função do tempo. Já o gráfico, se você for plotar, vai ter uma oscilação sempre tendendo a zero quanto maior for o tempo.